Amém. Quem tem a palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Aleluias. João, capítulo 5. Enquanto você acha, eu queria dar os parabéns para todos os nossos pastores, professores, para a missionária Cecília, que é envolvida diretamente na escola de Maquê, porque me alegra o coração, irmãos. Por exemplo, o irmão Fernando, eu acompanhei desde quando ele chegou aqui na igreja, não queria nem falar, na verdade vivia se escondendo, Fernando, e hoje você vê o Fernando aqui, trazendo uma palavra de reflexão, que é fruto da escola de Maquê, e com autoridade na palavra. Isso alegra o nosso coração. Então você que não está ainda na escola de Maquê, você que está assistindo, você que está aqui presente, procure a missionária Cecília, liga para a secretária e fala assim: eu quero fazer essa escola de Maquê. Você vai entender mais da palavra, você vai compreender qual é a vontade de Deus, os ensinamentos. É lindo, irmão, o que Deus faz, e a gente consegue contemplar com os nossos olhos, vendo, por exemplo, o Fernando vindo aqui trazendo uma palavra de reflexão. Que Deus abençoe a todos os envolvidos da escola de Maquê, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo a porta das ovelhas. Repita comigo: porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda, que a tradução em aramaico Bet Casa Esda Misericórdia, casa da graça ou casa da misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Neste estava grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já tinha 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste já estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Jesus maravilhoso. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curada não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Você pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava meditando, a gente vai buscando, a gente pesquisa, e se você for pesquisar também, eu aconselho que você pesquise. Você vai encontrar vários debates dentro desse texto, porque em alguns manuscritos antigos, a última parte do versículo 3 e o versículo 4 são inexistentes, não existe.
Existem muitos que não acreditam que tinha o anjo que agitava as águas, como existem aqueles que não, peraí, existiu o anjo. E existe um debate enorme sobre esse texto, que é o único texto que está no livro de João, você não vai encontrar em nenhum dos evangelhos, declarando é ou não é, verdade ou não é verdade. Mas nós sabemos que toda palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quando João ele traz essa narrativa, o foco não é para falar em si do anjo, o foco não é para falar em si da enfermidade, o foco é para falar da divindade de Jesus Cristo. O foco é o milagre que Jesus Cristo estava operando, os sinais que acompanhavam o Messias. Nada vai mudar a divindade de Jesus, nada vai mudar aquilo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, eu aconselho, não entre em debates. Veja Jesus Cristo operando um milagre na sua casa. Vai ter milagre na sua casa, vai ter milagre no seu trabalho, que muitos vão querer falar assim, não, mas isso daí não é verdade. O milagre é teu, receba em nome de Jesus. E se Jesus fez um milagre na sua casa, fez um milagre no seu trabalho, vai recebendo, porque Ele é o dono do milagre, e nada vai mudar isso daí. Nada muda o milagre de Jesus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por causa que, quando a gente vem para um culto de adoração ao Senhor, você tem que estar atento, você tem que estar ligado com o que Deus está fazendo, com aquilo que Ele está falando, ministrando. Desde o início da oportunidade, vai trazendo a oportunidade. O pastor trouxe o Salmo 23. Eu já glorifiquei o Senhor, você vai entender o porquê. Que o Senhor é o bom pastor, Ele cuida das ovelhas dele, Ele guarda, Ele protege. Oh, neném, pensei que era você hoje até, mas não é não, neném, olha. Só está faltando cortar o cabelo para ficar igualzinho também. Você viu a maldade do pastor falando que falta luz, por isso que me colocou de manhã? Amém, pastor, te amo. Quando você vem para a casa do Senhor, irmãos, é tão bom você rever os irmãos e você poder expressar o teu amor para com o próximo, porque você muitas vezes você não sabe em qual situação que está aquela pessoa, e um abraço seu pode mudar muita coisa. Um aperto de mão, você pode mudar a história daquela pessoa no dia que ela pode estar entrando entristecida. Mas voltando, que eu louvo a Deus, porque Deus Ele vai falando, irmãos, Ele vai ministrando no nosso coração, e o culto, as oportunidades, Ele vai te dando um esboço, Ele vai te dando uma preparação para o teu culto, Ele vai te preparando o como que Ele quer que você cultue, porque Ele já chegou na oportunidade falando que Ele é o bom pastor, nada vai te faltar, já é momento de adoração. Daí Ele vai louvando, vai trazendo. Eu gostei quando teve o louvor, fala a Deus, mas a parte que fala seja bem-vindo, está falando da glória eterna. Quando a gente chegar e subir lá nos céus, você tem ideia o que é isso? Jesus Cristo fala assim, seja bem-vindo. É como se você estivesse vindo para a casa do Senhor, e o próprio Espírito Santo fala assim, seja bem-vindo, fica à vontade, aleluias. É tremendo o que Deus fez só nas oportunidades aqui. Daí vem o Fernando, fala sobre a gente esquadrinhar os nossos pensamentos, os nossos corações, cuidar o caminho que a gente está andando. E eu vou falando, eu estou falando assim porque você vai entender, vai entrar na ministração. Eu já glorifico a Deus, por causa que Deus Ele vai dando ferramentas, Ele vai me preparando. Eu falo assim, oh Senhor, já te louvo, eu te adoro, porque o Senhor mesmo durante o culto vai dando ferramentas para que a gente possa trazer uma palavra. Porque eu creio, desde no momento que a pessoa sobe aqui, pega o microfone para falar, é o próprio Espírito Santo que está dando direção para trazer uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Não importa quem seja, mas ela é escolhido de Deus, por causa foi louvado aqui que desde o ventre, Ele já sabia que você está aqui hoje.
Ele sabia quais seriam as oportunidades, o que Ele ia colocar no coração do pastor, dos louvores. Ele já sabia, porque Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia, por isso que nós temos que cultuar Ele, porque Ele é o único que vive, é o único que reina, é Ele que sabe de todas as coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia, só que a sua ansiedade, o seu nervosismo, não deixa você entregar o seu culto. Descansa no Senhor e receba o melhor de Deus para a sua vida. Aquieta o teu coração, aquieta, deixa o Espírito Santo falar no teu ouvido. Não entra de qualquer jeito, vou lá, como se fosse obrigação. O pastor vem e fala que Deus dá a visão do boxe, né? Leva porrada. Quantas porradas você já levou? Quantas porradas você já levou no queixo e você caiu? E quando o pastor estava falando isso daí, Deus me deu ainda uma visão. Eu nem sei se existe no boxe isso daí, que eu acho que o treinador joga toalha, quando vê que o lutador dele não consegue lutar, joga toalha, tipo assim, não, ele não aguenta mais, acaba a luta. Tem muita gente querendo jogar toalhas nos seus sonhos, e Deus está falando para você que hoje eu pego na sua mão e te levanto. Não importa o jeito que você está, não importa como é que você está levando porrada, não importa o quanto que você caiu, eu não vou deixar ninguém jogar toalha, porque quem te protege sou eu, e quem pega na tua mão sou eu. Aleluias, glória, glória, glória a Deus, aleluias. Dê a palavra, vamos agora entrar na palavra. Eu quero que você entre comigo, eu quero que você viva essa palavra aqui no dia de hoje. A palavra que existia um tempo, estava tendo uma festa dos judeus. Aqui não fala qual é das festas. Existem 3 festas de peregrinações: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. São 3 festas de peregrinações bíblicas constituídas por Deus, aonde que todo o povo judeu, das cidades circunvizinhas, de lugares distantes, eles vinham até Jerusalém para ofertar, para entregar sacrifícios ao Senhor, porque ali estava o templo de Deus, e pessoas vinham de longe. Daí você vai entender também um pouco da passagem que fala sobre Simão Cirineu, que estava vindo lá da Etiópia, lá da África, estava vindo no momento de Páscoa. Certamente ele tinha as tradições judaicas no coração dele, mas aqui não fala. Teólogos falam que provavelmente deveria ser a festa de Purim, que é a festa declarada no livro de Esther, lá no capítulo 9, que os judeus constituíram, né, por causa da carta do rei Assuero, que explica o livramento, que significa o livramento dos israelitas e da rainha Esther. E tem a festa do Purim. Certamente teólogos eles falam que poderia ser essa festa aí, mas enfim, Jesus ele está chegando, de repente ele olha uma grande multidão, ele olha uma multidão entrando pela porta dourada. Acho que faz um mês passado, início do mês passado, não me recordo bem, o pastor acho que ministrou sobre a porta dourada. Jesus ele está descendo o Monte das Oliveiras, de repente ele vê aquela multidão. Por quê? Em dias normais, Jerusalém tinha de habitantes em torno de 20 mil a 25 mil pessoas que moravam em Jerusalém, que moram em Jerusalém. Mas quando era dia de festa, quando pessoas vinham de fora, era aproximadamente de 200 a 300 mil pessoas que estavam nesses momentos de festa. Eu vejo já Jesus descendo o Monte das Oliveiras, e quem vinha para essas festas de peregrinações, eles tinham que entrar pela porta dourada, por causa que a tradição judaica, eles tinham que entrar pela porta dourada, e quando eles estavam entrando, eles tinham que tocar na porta dourada e falava: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, aleluias. Daí você vai entender a entrada triunfal de Jesus Cristo, quando ele entra, para dar início à última semana dele, entra com um jumentinho, e uma grande multidão falava: bendito é aquele que vem
em nome do Senhor, hosana nas alturas, aleluias, aleluias. Só que aí Jesus, ele olha aquela multidão, ele fala assim: não, eu tenho para mim, tá, irmãos? Eu vejo Jesus olhando aquela multidão entrando pela porta dourada. Ele pega, ele dá uma voltinha, irmãos. Ele dá uma voltinha e ele vai se deparar justamente na porta das ovelhas. Aleluias, aleluias. Você tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui, porque a palavra fala que em certo tempo havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. O tempo é agora. Você pode estar esperando, você pode estar pensando: será que ele vem? Por que será que ele está demorando tanto? Deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus, ele nunca atrasa, ele vem na hora certa, e não é conforme você pensa, é como ele pensa, porque ele poderia ter entrado pela porta dourada, assim como os judeus fazem. Ele fala: não, peraí, dou a voltinha. Sabe por quê? Ele vê aquela multidão entrando. Eu não posso perder tempo, porque lá tem algo para ser feito. Jesus, ele não perde tempo com o teu milagre e com a tua promessa. Espera no Senhor, descansa nele, e ele vai realizar o desejo do teu coração. Mas saiba esperar no Senhor, no Senhor. E a palavra fala que próximo à porta das ovelhas existia um tanque, e o tanque se chamava Betesda, casa da misericórdia, casa da graça. Mas o que significa para os judeus a porta dourada? A porta dourada significa o renovo, a esperança, a vinda do Messias. A porta das ovelhas era quando a pessoa chegava de viagem, ela tinha que pegar a ovelha dela, por causa que a ovelha dela estava suja. Pega isso aqui, irmão, você tem que entra pela porta das ovelhas. Ele pegava, ou ele ia, ou ele mandava um servo levar a ovelha para aquele lugar, porque dali tinha os oficiais dos fariseus, dos sacerdotes. Eles olhavam: opa, peraí, a ovelha está suja, tem que passar por aquele tanque para ser lavada, tem que passar por aquele tanque, ela não pode ir para o sacrifício, ela não pode ir para a oferta suja. Aleluias. Só que além desses tanques de lavagem, tinha um tanque que tinha uma grande multidão de cegos, de coxos e de paralíticos. E eu quero começar já também fazendo uma pergunta para você. Estamos na metade do ano, você está se deparando com o primeiro dia do mês de junho, metade do ano já passou. Como é que está o seu ano? Você já se perguntou por que tem coisa na tua vida que está paralisado? Por que tem certas coisas na sua vida que não vai para frente? Você já está na metade do ano e já está pensando: meu Deus, não conseguiu, não realizei. O que está acontecendo que eu estou procrastinando? Por que está demorando tanto? Já é metade do ano, e aquilo que eu espero não aconteceu ainda. Como é que está o seu pensamento? Faltam só 6 meses para acabar o ano. Você entrou o ano de 2025, finalizando o ano de 2024, falando assim: não, esse ano de 2025 vai ser benção, esse ano de 2025 eu vou fazer isso, esse ano de 2025 eu vou fazer aquilo. Mas até agora você não conseguiu fazer. Você já se perguntou por quê? Esse ano eu vou crescer profissionalmente, mas não cresceu ainda. Por quê? Esse ano eu vou fazer escola de maquir, não se matriculou ainda. Por quê? Esse ano eu vou prestar vestibular, não prestou vestibular ainda. Por quê? Esse ano eu vou economizar, não conseguiu economizar ainda. Por quê? Por que tem certas áreas na sua vida que está paralisado? Esse ano Deus vai trazer um varão para a minha vida, não trouxe ainda. Por quê? Esse ano Deus vai trazer uma varoa para a minha vida, não trouxe ainda. Por quê?
Esse ano vai ser diferente ministerialmente. Não está sendo diferente ainda. Por quê? Você já parou para se perguntar? Porque muitas coisas na sua vida está tendo uma certa paralisia. Já fala a palavra, não declara certamente qual é a enfermidade desse homem, mas a gente sabe que ele tinha uma certa dificuldade de locomoção. Ele tinha dificuldade, porque paralítico com dificuldade total ele não era, por causa que ele falou assim: enquanto eu vou, demora, andar devagarzinho. Por que será que ele tinha problema nas pernas de andar devagar, que ele não conseguia chegar antes, quando a água se agitava? E muitas vezes nós somos assim paralisados, por causa que nós temos que verificar o que está acontecendo na minha vida de errado, que eu não estou conseguindo prosseguir, que eu não estou conseguindo caminhar. Aí eu falo para você, palavra que o Fernando trouxe, o que está acontecendo? Visita o teu consciente, fala assim: mas peraí, aleluias, aleluias, glória, glória, glória a Deus. E a porta dourada? A porta dourada, irmãos, ela tem esse nome por causa que ela era de ouro. Era um glamour, era algo lindo de se ver. Quem vinha de fora via aquela porta, por causa que ela é grande. É de aproximadamente 15, 20 metros de altura. Ela é grande, irmãos. E ela era totalmente revestida de ouro. Chamava atenção aos olhos. Sabe o que o Senhor me revela? Tem muita gente que tem que estar lá no tanque de Betesda. Onde que é o tanque de Betesda, irmãos? É aqui hoje, a casa do Senhor. A casa do Senhor. Porque tem gente que sabe que precisa de cura. Tem gente que sabe que precisa de libertação. Tem gente que precisa de algo novo da parte de Deus, mas coloca umas vestes e quer passar somente pela porta dourada. Pessoas que não reconhecem, pessoas que sabem no seu íntimo, no fundo do teu coração, da sua consciência, sabe, peraí, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação. Esse celular está me paralisando, esse vício me paralisa, não está fazendo eu progredir, essa incredulidade não está fazendo eu andar no ano de 2025, como também não fez eu andar no ano 2024, 2023, 2022, 2021, já não está aguentando mais, mas quer passar somente pela porta dourada, que é a porta do glamour, é a porta da religiosidade, aquilo que o pastor falou assim, você pensa que você vai vir para o evangelho, agora você vai ser rico, agora vai dar tudo certo na tua vida, agora você vai andar por caminho que ninguém andou, você vai ser empresário, você vai ser um grande pregador. A porta do ouro significa riqueza, aquela riqueza onde que você pensa que você ofertar e dizimar por obrigação, vai te trazer algum tipo de benefício. Já foi falado aqui, por isso que eu falo, fica atento, prestando atenção no que o Senhor está falando. Aquele que pensa que a tua oferta vai te trazer algo novo, que o teu dízimo, mas o pastor sabe que meu dízimo é tanto. Você acha que Deus está preocupado com a quantidade do teu dízimo, da tua oferta? Ele está preocupado em ver como é que está o teu coração. Como é que está o teu coração ofertante dizimista na casa do Senhor? Por obediência, por obrigação? Não entendendo, com dúvida, com incredulidade? Por causa que você está focado na porta dourada, que simboliza a riqueza? Não é o renovo? Eu quero o renovo nas minhas finanças, então eu vou dizimar. Será? Não entendendo o propósito? A porta dourada significa que o teu trabalho é mais importante do que viver em comunhão com os irmãos? Não, esse tempo meu é meu e pronto. A porta dourada muitas vezes no dia de hoje significa o que eu acho, o que eu penso,
o que é melhor para mim, porque Deus tem o melhor para mim, né? E ainda para, não, eu tenho certeza que Deus quer que eu ande. E a misericórdia e a graça, por causa que tem ovelha que precisa passar pela porta das ovelhas, e antes de entrar, tem que olhar, peraí, nessa minha peregrinação, nessa minha viagem, como é que está as minhas vestes? Eu não estou falando das minhas vestes de terno, não estou falando dessas vestes aqui, não, estou falando da tua alma. Como é que está o teu coração? Não pode estar o teu coração aqui hoje na casa de misericórdia, e amanhã você está lá, andando, se sujando. Olha, entra pela porta das ovelhas, deixa o bom pastor te guiar, já foi falado aqui, deixa ele suprir as suas necessidades. Por isso que a Bíblia fala: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Persevera até o fim, esse sim será salvo. Foi falado aqui na visão. É aquele que aguenta até o último round, está levando porrada, o inimigo está tentando, não, vem para cá que é melhor, não, não é lícito fazer isso, não convém. Seja ovelha mansa, não seja cabrito, porque vai ter aquele dia que haverá separação das ovelhas e dos bodes, dos cabritos. Vai ter a separação. Como é que está a sua vida? O que está te fazendo ficar parado? Ou você simplesmente está dizendo que você não está parado porque você está entrando pela porta dourada? A porta dourada hoje muitas vezes significa a aparência, somente a aparência. Não, porque eles não podem saber da minha sujeira, eles não podem saber o que está oculto. E eu te falo, Jesus, aquele que quer fazer um milagre na sua vida, Ele sabe de todas as coisas, nada vai ser encoberto. Você não pode esconder nada de Jesus Cristo. Te falo, você não consegue. Se você se esconder debaixo da sua cama, não adianta, lá Ele vai estar. Por que que você não está conseguindo viver o seu milagre ainda? Será que não é tempo de você falar assim: peraí, eu vou para a porta das ovelhas, que é a porta da humildade. A porta da humildade. Eu não quero a porta da soberba, porque os soberbos Deus, Ele vai rejeitar. Agora os humildes, meus irmãos, eles vão herdar o reino dos céus. Os humildes e retos de coração, aleluias. Da palavra fala que Jesus, Ele chega para aquele homem que já fazia 38 anos que ele estava com aquela enfermidade. A palavra não fala que aquele homem, como aquela multidão que estava ali no tanque, ficava morando lá. Para mim não ficava, por causa que tinha a cama dele, que era o leito, que era uma maca, aonde que pessoas levavam esse homem até o tanque de Betesda, todo dia, esperando o movimento das águas do anjo, para que aquele homem fosse curado. Quem é você? Será que você não está esperando demais alguém ficar te carregando? Será que sempre alguém vai ter que te carregar para você vir para o culto? Será que sempre alguém vai ter que te carregar para falar que não existe vida melhor, se não for aquela em Cristo Jesus? Será que você não está esperando demais alguém te carregar, ministerialmente, financeiramente? De Jesus, Ele chega para aquele homem, 38 anos, se você for analisar Jesus, não fala cronologicamente se quantos anos tinha Jesus, mas se a gente for pegar no livro de João, do início que Ele faz o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, depois Ele cura
o filho, né, de um oficial do rei. E depois o terceiro milagre é justamente o milagre desse homem que estava lá no tanque de Betesda. Então pode dizer que estamos no início do ministério de Jesus Cristo. Digamos que Jesus estava com 31, 32 anos, 31 anos, vamos falar 31 anos. Mas por que eu estou falando isso daí? Por causa que Jesus estava com 31 anos. Aquele homem já estava há 38 anos com aquela enfermidade. Então vamos calcular que aquele homem estava enfermo, ele estava com 40 e poucos anos de idade. Vamos fazer um cálculo básico. Mais 38 anos de enfermidade com 31, ou seja, Jesus não tinha nem nascido, aquele homem já estava enfermo. Jesus, ele não tinha nem nascido, aquele homem já estava enfermo. Olha quanto tempo de enfermidade, 38 anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia, aleluia. Aquele homem já estava perdendo as esperanças. Aquele homem, ele viu você parou para pensar o psicológico daquele homem? Há quanto tempo ele assim, fala assim, mas meu Deus, o meu milagre não vai chegar, eu nunca vou conseguir. Ai meu Deus do céu, 38 anos assim, eu já não aguento mais. E se deparar ainda com a situação de lavagem de ovelha, porque imagine o cheiro, que trazia ter que lavar ovelha suja, porque o pecado fede. O pecado fede. Você pode pensar que não, mas quando uma pessoa está em pecado, ela fede. Mas eu passo perfume, olha a porta dourada. Ah, mas eu me lavo, olha a porta dourada. Você sabe que esse pecado está te fazendo feder por dentro. Você sabe que o pecado, a consciência da culpa, do erro, da falha, todos nós somos falhos, todos nós temos nossos erros, nós não somos perfeitos, por isso que nós viemos aqui na casa da misericórdia, amém? Aleluia, por isso que nós viemos para a casa do Senhor, porque nós buscamos a santificação. Nós entramos aqui e falamos, Senhor, meu Deus, eu tive esse pensamento, lava a minha mente, isso não provém de Ti, Senhor, me liberta, me salva, me resgata, estou ferido, caído, mas eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu sou falho, eu preciso que o Senhor me lave, porque a água do chuveiro não vai lavar o seu pecado, a toalha que você se seca não vai secar ou tirar a mancha do teu pecado, da tua falha, do teu erro. O que vai tirar é o seu coração quebrantado, porque Ele não rejeita um coração quebrantado, falando, Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que sou falho, falei o que não devia, ouvi o que não devia, Senhor, eu entrei em más conversações, Senhor, financeiramente eu fiz algo que não provém de Ti, eu sei que o Senhor não se agrada, perdoa, tem de misericórdia da minha vida, me lava, me limpa, purifica o meu coração, purifica a minha mente, aleluia, glória a Deus. Todo dia nós temos que gerar frutos de arrependimento. Todo dia você tem que analisar e esquadrinhar o teu coração. Peraí, o que eu fiz durante essa semana? Como é que eu vou começar a minha semana? Eu escolho começar aos pés de Jesus Cristo. Eu escolho me prostrar diante daquele que ouve o meu choro. Eu escolho me prostrar àquele que é digno, aquele que é o verdadeiro rei, aquele que fala para mim, levanta e anda, aleluias, aleluias, porque na vida você vai encontrar muitos daqueles que vão querer tacar pedra. A palavra fala que aquele homem, ele levantou. A palavra fala que Jesus, ele se retirou, porque tinha uma grande multidão. Jesus, ele não gosta de aplausos. Jesus, ele não gosta de chamar atenção.
E Jesus, ele não gostava de ficar se aparecendo. E outra, ele não queria adiantar aquilo que ainda estava por vir, porque ele sabia que ia levantar grande ira sobre os fariseus. Você sabia que o teu milagre levanta a ira dos fariseus? Você sabia que o teu milagre levanta a ira do invejoso que está lá na tua empresa, do invejoso que não quer que você vença? Mas Jesus, ele não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente, ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida e faz acontecer. Aleluias. A palavra fala que Jesus, ele se retira. E quem vai questionar? Os fariseus. Vem cá, como é que você está curado? Você não sabe que não é lícito você carregar a sua cama no sábado? Aleluias, aleluias, aleluias. Ai Deus. Segundo a tradição judaica, existia 39 regras a mais que não podia ser feito no sábado de trabalhar, e uma daquelas era carregar o seu leito. A pessoa, para ser conhecida que tinha uma certa enfermidade, ela tinha um leito, ela tinha uma maquinha, uma cama. E os judeus colocaram que no sábado não poderia nem carregar aquela cama. Olha para o teu irmão e fala assim: não é sábado. Não é sábado, é hoje. É hoje. Tem muita gente que não acredita no milagre, tem muita gente que coloca em posição no poder de Deus sobre a tua vida, mas hoje eu vou te falar: o Senhor é o Deus do sábado, é o Deus do domingo, é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta-feira. Ele faz milagre quando Ele quer. Aleluias. Ele opera milagre quando Ele quer. Não tem dia, não tem hora, e a sua hora é agora. A sua hora chegou. Aleluias, aleluias. É chegado o tempo do seu milagre, é chegado o dia do seu milagre, e Ele quer operar o poder dEle sobre a tua vida. E o mais lindo, que Jesus, Ele encontra aquele homem novamente no templo, olhando bem para ele, e fala assim: opa, estou vendo que você está feliz, que você está andando, só que uma coisa eu vou te orientar: não peques mais, não erra mais não, não falha mais não, eu quero que você ande. O Jesus, Ele é o mais interessado que você prospere, que você ande, que você caminhe, que você tenha direção, que você tenha propósito. Porque você já está na metade do ano 2025, você pode estar pensando assim: mas não coloquei nada em vista não. Peraí, Jesus, Ele quer colocar um propósito no teu coração, que vai fazer você crescer, que vai fazer você andar. Porta das ovelhas. Por que Ele foi para a porta das ovelhas? Porque Ele é o bom pastor. Só que a palavra fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluias. Você está conhecendo a voz de Jesus Cristo? Aleluias. Você conhece a voz de Jesus Cristo quando você está lá no teu trabalho, lá no teu quarto, no silêncio, na intimidade, quando ninguém te vê? Ou você está dando voz para quem não tem que ouvir? Porque quando a voz do Espírito Santo silencia sobre tua vida, pode ter certeza que a voz de Satanás está operando. Ah, meu Deus. Mas nós somos as ovelhas escolhidas do bom rebanho. Ele é o bom pastor. E aquele homem daí passa a conhecer quem é que o curara: Jesus Cristo. E o mais interessante, irmãos, que ele pega e sai correndo, e vai falar com os fariseus: olha, agora eu sei quem é que me curou, quem é que falou levanta e anda.
Por que ele tomou essa atitude? Eu me perguntei, mas Senhor, por que ele tomou essa atitude? Ele simplesmente poderia adorar, ir para o templo adorar. Por que ele teve que voltar lá? E o Senhor falou muito forte no meu coração. Certamente os fariseus o ameaçou, falando: ó, você está sendo desobediente. Se você não trazer para nós o nome de quem curou você, você vai ser condenado, você vai ser apedrejado, porque nós não aceitamos o seu milagre. Você pegou essa cama no sábado, não pode isso, você está sendo desobediente à lei, você não pode fazer isso. Se você não trazer um nome para nós, nós vamos até você, e nós vamos te condenar. E aquele homem, movido de medo, ele foi e falou assim: agora eu sei quem é que me curou, Jesus Cristo. Você prestou atenção no louvor que foi louvado aqui? Que eu achei lindo, irmãos. Ele pegou a culpa que estava sobre a minha vida e tomou sobre ele. Você sabe entender o que é isso? Ele pegou a culpa que estava sobre a tua vida e tomou sobre ele quando ele foi pregado lá no madeiro, quando ele foi pregado lá na cruz. Porque a cédula, aquilo que nos trazia condenação, Jesus rasgou toda a condenação. Para finalizar, certa vez levaram uma prostituta até Jesus Cristo. Vou até pedir para o pessoal do louvor já vir aqui. E todo mundo falou assim: olha, o que ela fez é digno de condenação. Ela tem que ser apedrejada segundo a lei. E Jesus sabiamente fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando aqueles homens começaram a jogar as pedras, por causa que eles começaram a visitar a consciência e o coração, falei: não, eu também sou pecador. Começaram a jogar as pedras, e Jesus pergunta para aquela mulher: cadê aqueles que estavam querendo te matar? Aqueles que estavam te condenando? Nenhum deles ficou. Quando aquela mulher está de frente com Jesus Cristo, ela se levanta. Daí sim, ela sabe qual o verdadeiro significado da renovação, da restituição, por causa que ela levanta uma nova mulher. Assim como aquele homem que tinha enfermidade, ele levantou-se como um novo homem. E Jesus, ele não quer fazer diferente na minha vida e na sua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Meu irmão e minha irmã, Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar para que você venha aqui à frente para você receber uma oração. Nós queremos orar pela tua vida, porque haverá um dia que Ele quer olhar para mim e para você e falar: seja bem-vindo. Daí você vai entender o que é andar sobre ruas de ouro. Não é o bem material, mas é o lar celestial, a vida eterna, a salvação. Eu queria que você que está aqui hoje, que você aceitou, a irmã já veio aqui à frente, eu queria que a igreja aplaudisse. Sabe por causa que eu estou falando para você aplaudir, irmãos? Porque diante de testemunhas, essa mulher teve coragem de falar assim: eu preciso. Aleluias. E eu falo, tem mais gente aqui no nosso meio hoje,
que tem que pegar e levantar a mão e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do milagre do Senhor, já não aguento mais essa paralisia, e eu sei o que está me paralisando. Então vem para cá, vem aqui para frente, porque o Senhor quer tirar essa paralisia. Olha, vindo mais uma corajosa, mais uma, aplauda o Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, meus irmãos, não perde a oportunidade, não, vai aplaudindo, porque tem pessoas que estão sentindo o poder de Deus, e sabe que vai ter transformação na vida. Abra a porta do seu coração, que Ele quer entrar e quer cear contigo. Aleluias. Alguém aqui no nosso meio, até vocês que estão aqui à frente, precisa aceitar Jesus, precisa reconhecer Jesus Cristo como o único libertador e salvador. Aceita esse Jesus Cristo, por causa que, se depender de você, Ele deixa a porta dourada e vai à porta das ovelhas. Por você Ele deixa, Ele desvia o caminho. Por você Ele não perde tempo. Aleluias, aleluias. Você pode estender a mão para cá. Aleluia. Se você quiser, vem aqui à frente, porque o Senhor ministra, pastor, que tem mais gente que precisa de oração. Tem gente que precisa falar assim: Senhor, tira isso do meu coração, tira esse ódio, tira esse rancor, essa mágoa, gera em mim fruto de perdão. Você tem que vir aqui para frente. Senhor, meu bom Deus, Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, papai querido, para essas pessoas que estão aqui à frente, essas pessoas que ouviram a sua palavra e entendem que estão paradas em uma certa área da vida. Papai querido, elas sabem exatamente qual é a paralisia. Meu bom Deus, em nome de Jesus, como aquele homem que o Senhor curou dessa enfermidade, o Senhor fez ele tirar a cama dele que arrastava ele, a cama que significava o arrasto, a cama que significava a enfermidade de paralisia. Senhor, meu Deus, faz sobre a vida dessas pessoas agora, liberta, restaura, faz caminhar em novos caminhos. Faz, papai querido, operar, papai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a glória do Senhor. Que o Senhor venha operar, Pai, sobre essas vidas, e que todos aqueles que estiverem à volta deles venham ser impactados com o tamanho da sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.